comprou um iPhone 13, Roberto. Deu 11 dele.
Boa noite, Roberto. Tudo bom? Deixa eu ver aqui, não tô te ouvindo. Pronto, já estou falando agora. Tá me ouvindo Pronto, bem? tô te ouvindo. Rafael, é um prazer. Obrigado por atender o convite nosso. Né? Acho que é interessante a gente fazer essa live. É uma coisa informal, nada muito dentro de alguma formatação, mas sim dentro do contexto do título. E a gente sempre solicita que a pessoa faça uma breve apresentação, né? Eu te conheço muito pouco, talvez alguns que estejam participando aí também conheçam, mais ou menos. Nós vamos gravar essa live, ficar lá no canal do Cordeirinho Cordeirito, e talvez sirva para algum agente econômico dessa cadeia produtiva, ou desse agronegócio, melhor dizendo, né? Porque o agronegócio, quando a gente fala agronegócio caprino ovino, é a soma de todas as cadeias produtivas regionais, estaduais, que se fala agronegócio. E muita gente não conhece muito o conceito e o contexto e fala as coisas muito sem maior entendimento, né? Então, é bem verdade que esse assunto diz respeito a todos os agentes econômicos, do consumidor final até o produtor, ou vice-versa. Né? Eu sempre falo do consumidor para o produtor, porque quem dá o feedback, quem dá o retorno do voto monetário, aproveitando, fazendo uma metáfora aí com a política, quem dá o voto monetário para a aquisição do produto é o consumidor final. É ele que viabiliza toda a cadeia produtiva para trás. Isso, ele é o imperador, ele é o rei. Né? Então, se a gente não conseguir convencer ele com preço, qualidade, segurança, ele não vai comprar. Né? Então, você poderia fazer uma breve apresentação sua, onde você trabalha, sua atividade extra profissional, enfim, fique à vontade. E depois a gente inicia dentro do título, lembrando que para todos os que estão participando aí e os que vão ouvir depois, que o que me fez mais de fazer esse convite foi por conta de um trabalho de uma orientanda sua, né? E é um trabalho que eu achei importante, com foco no que a gente está no momento discutindo muito dentro da associação, a nível de Brasil e mais principalmente a nível de Nordeste, né? E é claro que a gente vai viajar aqui, como diz o outro, navegar nas águas da saúde pública, nas águas da segurança sanitária, se é que posso dizer assim, da inspeção sanitária, e vamos enviesar na questão socioeconômica. Sim. Tá bom? Então, fique à vontade. Então, agradecer pelo convite, né? Uma honra estar aqui participando dessa live com vocês, discutindo esse tema que é bastante importante para a nossa cadeia produtiva, tá? Que é a agricultura. Então, meu nome é Rafael Torres, eu sou docente do curso de zootecnia da Universidade Federal do Vale do São Francisco, que fica em Petrolina, Pernambuco. Sou formado em medicina veterinária, fiz pós-graduação em zootecnia, ciência animal e zootecnia, aqui pela Universidade Federal do Vale do São Francisco e pela Universidade Federal de Lavras, em Minas Gerais. E estou como professor desde 2017. Desculpe aí, só um momento interromper. Seu som está indo e falhando. Eu não sei se é o microfone ou se é conexão. Tem hora que está saindo bom, depois fica. Agora fala aí. Tá ouvindo? Agora ficou bom. Tá bom? Deixa o microfone então. Tá ótimo agora. Tá ouvindo bem, né? Tá, sim. Pronto. Então, como eu estava falando, eu sou formado em medicina veterinária, tenho pós-graduação em zootecnia e estou trabalhando na Univasf, né, na Universidade Federal do Vale do São Francisco, desde 2017. E a minha área de atuação é tecnologia de produção de animal e inspeção. Vai embora sexta. Pronto. Me diga uma coisa, já entrando no nosso tema, né? E, E depois a gente fazer a transversalidade aí. O título mesmo daquele. Pode começar a falar sobre os resultados, então, sobre os resultados da economia, da economia do trabalho, porque foi incentivada a produzir o trabalho, qual foi a repercussão que teve no meio acadêmico e fora da academia. então esse projeto, né, ele
contextualizando a ideia da realização do projeto, né? Então, o título do projeto foi Prevalência, Formação de Biofilme e Resistência Antimicrobiana de Escherichia coli, Staphylococcus aureus e Salmonella, isoladas da carne de carne caprina, comercializada em Petrolina, Brasil. Essas bactérias, né, são bactérias presentes na carne, que podem estar relacionadas com doenças, né, com que a gente chama de DTAs, né, que são doenças transmitidas por alimentos. Então, a gente avaliou nas carnes comercializadas em Petrolina qual era a quantidade dessas bactérias, né, se elas estavam presentes e em quais valores, né, porque existe uma legislação federal que trata dos limites, né, de micro-organismos em todos os tipos de alimentos, não somente a carne, né? Então, a carne in natura, ela não é um produto estéril, né? Então, a carne, ela vai ter algum nível de contaminação, né? Lógico que existe parâmetros, né, que limitam esses níveis de contaminação, e também depende de cada tipo de micro-organismo, né? Tem micro-organismos, por exemplo, que a tolerância é zero, não pode ter, que eles são mais perigosos para a saúde do consumidor, né? Já outros micro-organismos existe uma certa tolerância, né? Isso tudo é baseado em pesquisas, né, que mostram qual é a quantidade desses micro-organismos que podem representar um risco à saúde, né? Então, a gente comparou, pegou essas carnes, avaliou e viu se esses níveis estavam de acordo com essa legislação, né? Porque da ideia do projeto Petrolina, né, quem não conhece, Petrolina fica aqui no interior de Pernambuco, no Vale de São Francisco, é uma cidade que tem junto com Juazeiro, são as cidades que elas têm o maior consumo de carne caprina do Brasil. Então, há alguns estudos, né, são dados que estão um pouco atualizados, mas a média de consumo anual seria de 20 quilos, 10 quilos nessa faixa, né? Podemos agregar a ovina também, um pouquinho. Também. Exato. Não, também, a ovinocultura também, com certeza. Que é o nosso tema, né? Então, inclusive, nós temos aqui o maior centro gastronômico, né, especializado na carne caprina, que é o Bodódromo da América Latina. Então, é um complexo, né, de restaurantes que recebe turistas, vários turistas o ano inteiro, e comercializa pratos à base da carne caprina e ovina. Embora tenha o nome de Bodódromo, a carne que é mais vendida é a carne ovina, né? Então, mas todo mundo aqui, culturalmente, né, chama a carne ovina de carne de bode, é uma questão cultural mesmo. As pessoas pedem carne de bode, mas comem carne ovina. E tudo bem, né? Aqui é E toca o barco. E aí o que acontece? Nós temos esse consumo muito alto e na época do nosso estudo nós estávamos com problemas de abatedouro na nossa região, né? O abatedouro da cidade de Petrolina ele estava interditado pelo Ministério Público, então estava em reforma, que era o principal abatedouro da sede da cidade, né? Abatedouro antigo já. Juazeiro do lado também tinha um abatedouro estadual que também tinha fechado, estava fechado. Então só tinha um abatedouro funcionando aqui para atender essa região, que é o abatedouro do distrito de Petrolina, no interior de Petrolina, que é o abatedouro de Rajado. Um abatedouro muito bom. Só que ele é um abatedouro que não tem uma capacidade de abate que atenda toda essa demanda que nós temos aqui, né? Então só tem esse abatedouro. Então estava ocorrendo muito abate clandestino na nossa cidade, né? Direto tem notícias na imprensa, né, de apreensão de carnes, apreensão de abatedouros, né, clandestinos. Então estava ocorrendo bastante isso para atender essa demanda, já que não tinha um abatedouro oficial. Então aí a gente teve a ideia de fazer essa pesquisa justamente por isso, né? De avaliar a qualidade microbiológica dessa carne, qual o risco que os consumidores estavam correndo. E aí, vou falar. Esses produtos foram coletados, essas carnes, em feira livre, supermercado, casas de carne, teve vários tipos de pontos de venda ou teve um ponto de venda específico? Pronto, a gente, só baixar aqui o volume aqui uma capitana aqui para não atrapalhar vocês. Deixa eu fechar aqui. Não, fica à vontade. Ó,
A gente dividiu as amostras em dois tipos de estabelecimentos, né? Aqui, tanto aqui em Petrolina como no Nordeste como um todo, existe a cultura da feira livre, né? De vender carne na feira, né? A cultura ainda é muito enraizada, né? Então, a gente pegou metade das amostras de feiras livres, das principais feiras livres da cidade, e a metade das outras das amostras foram coletadas de estabelecimentos comerciais regulares, né? Então, que tinha autorização da vigilância sanitária para funcionar, né? Então, açougues, mercados. Então, a gente pegou 20 amostras de feiras e 20 amostras de estabelecimentos comerciais. Então, por que a gente fez isso? A gente a probabilidade da carne, a gente imaginava, né? Imagina-se que a probabilidade de um estabelecimento comercial regular comercializar carne clandestina para ser zero, né? Não é para correr isso, né? Então, se ele tem uma autorização da vigilância sanitária para funcionar, ele tem que comercializar carne que tem uma origem, né? Então, a gente pegou essa carne e comparou com a carne da feira, que não tem tanta essa inspeção, não tinha, né? Tanto essa fiscalização da origem dessa carne, né? Então, o objetivo foi isso. Além da questão também de comparar dois ambientes de comercialização diferentes em relação ao armazenamento da carne, né? Então, a gente sabe que a carne é um produto totalmente perecível, como eu já falei para vocês. Não é um produto estéril, ele vai ter contaminação. Então, esse produto ele tem que ser comercializado, ele tem que ser armazenado em refrigeração, tratado pelo frio, né? Porque se ele ficar na temperatura ambiente, essas bactérias que estão ali, mesmo que elas estejam no nível, elas vão crescer, né? Vão multiplicar e podem alcançar níveis de causar doença nas pessoas, né? Uma intoxicação alimentar, uma infecção alimentar. Então, o objetivo foi esse. E me diga uma coisa, como foi a aceitação do pessoal, porque vocês chegavam lá, os técnicos e tal, tinha que solicitar, tinha todo um protocolo para coleta e tudo. O que é que o pessoal perguntava? Para que isso? O que? Como foi a aceitação? Houve resistência? Não houve? Houve colaboração? É interessante essa sua pergunta, né? Foi realmente uma das maiores dificuldades na realização do projeto. Só para contextualizar, foi um projeto de mestrado, né, da Juliana Oliveira, pelo programa de pós-graduação em Ciências Veterinárias da Univasf. Então, esse projeto fez parte da dissertação de mestrado dela. E ela ia nas feiras e nos estabelecimentos, se identificava, né? Ela tinha que se identificar e explicava, né, o intuito do projeto, né? E ela estava coletando amostras para poder fazer esse estudo, né? Avaliar essa qualidade da carne. Ela teve muita resistência nas feiras, né? Nas feiras, nem todos os comerciantes eles atenderam, né? Foram entregaram amostras, né? Então, assim, ela teve uma certa resistência, a gente percebeu uma certa resistência, né? Pela questão também que eles existe, né? O comerciante da feira, ele é muito machante, né? Ele é muito estigmatizado, né? Ele sabe que aquele ambiente que ele está trabalhando não é adequado, né? Então, assim, embora ele esteja trabalhando ali, Eles têm consciência. Consciência, né? E tem as fiscalizações que ocorrem, já ocorreram, não? Então, muitos deles achavam que a gente estava ali para fiscalizar, não era, a gente tava não era o nosso intuito, não era isso, né? Mas eles tinham esse medo, esse receio, né? Então, alguns não participaram, mas a grande parte conseguiu ofertou as carnes para o trabalho, né? E nos mercados também foi bem tranquilo, né? Porque a gente explicou que não era um trabalho de fiscalização. Outra coisa também, eu vi que depois desse trabalho houve uma repercussão. Saiu em algumas mídias, em algum jornal, em algumas redes sociais e tudo mais. Claro. E qual foi acredito também que o município de Petrolina, o estado de Pernambuco, o serviço da Adagro, a Vigilância Sanitária, teve acesso também a essa informação. Sim. Qual foi o posicionamento? Eles chegaram, até porque foi feito por uma instituição pública, uma instituição que tem regulamentada e que tem um respaldo para colocar as considerações e as conclusões do trabalho. Qual foi a posição? Houve algum comentário? Houve alguma fala? Houve alguma interação?
Vocês? Então, a gente teve todo um cuidado, né, para divulgar esses resultados, né? Porque assim, só explicando para o público, né, que não entende o funcionamento, ela fez esse trabalho de mestrado, defendeu a tese dela. Depois disso, a gente pegou esses dados, né, fez um artigo e mandou para uma revista científica. Inclusive, é uma revista científica lá dos Estados Unidos, né, uma revista como se fosse uma revista da Associação de Inspetores de Alimentos dos Estados Unidos. Então, é uma revista que tem uma alta credibilidade, né? E a gente só foi divulgar o resultado do trabalho dela quando esse artigo foi publicado, justamente para a gente ter essa possibilidade dos dados serem avaliados por outros pesquisadores, ter essa maior credibilidade, né? Porque realmente a gente tinha consciência da importância desse trabalho, que ele ia causar uma repercussão. Então, demorou praticamente, eu acho que, porque tem toda uma burocracia para publicar um artigo, é uma dificuldade danada. Então, ela fez a pesquisa, demorou um ano e meio para poder publicar, e aí só assim a gente divulgou, né? Então, quando a gente divulgou esses dados, esse tempo que demorou, já tinha reaberto o abatedouro municipal de Petrolina, né? É, o abatedouro já estava funcionando. Então, a gente, quando divulgou os dados, a gente deixou bem claro que aqueles dados foram coletados no momento que não tinha esse abatedouro, né? Que ele não estava funcionando. Mas, de toda forma, o trabalho teve uma grande repercussão na cidade, blogs, TV, rádio, né? Então, a gente foi convidado para poder explicar os resultados. Então, a gente teve o maior cuidado de explicar mesmo, né, direitinho a pesquisa, enfatizar que era um trabalho que foi feito antes da reabertura do abatedouro, né? Para as pessoas confiarem na carne que vinha do abatedouro, né? Que aqueles dados ali eram dados anteriores. E enfatizar essa questão da importância de ter um abatedouro, da importância de não consumir uma carne que venha do abate clandestino, né? Então, a gente buscou fazer isso, esse trabalho de conscientização, já dado a repercussão do trabalho. Então, o município também nos procurou para a gente fazer um projeto de extensão, que é um projeto de capacitação, né? Envolvendo a cadeia produtiva, desde do abatedouro até a comercialização, para capacitar os agentes as boas práticas de fabricação, evitar a contaminação da carne. Então, a gente iniciou esse projeto, inclusive com os marchantes também, porque aqui a prefeitura ela começou um projeto que eu achei bem interessante de formalizar, melhorar as condições das feiras, né, na comercialização de carnes. Então, está sendo feita a reforma das feiras, das principais feiras livres da cidade, para que o comércio da carne naquelas barracas de madeira, expostos à temperatura ambiente, ele seja abolido, né? Então, a prefeitura está fazendo boxes e vai fornecer para os comerciantes estrutura com frio, né? O freezer Mesas de inox. e mesas de inox. Então, todo um vai legalizar essa atividade, né? Já não era tempo, hein? Exato, exato. É a Nunca, tendência que nunca é tarde. Exato. E aí, esse projeto de capacitação, ele também já serviria para capacitar os marchantes, né? Claro. Eu lhe pergunto, você acha que depois dessa repercussão, o trabalho dessa natureza, com cunho científico, com cunho de respaldo científico, isso ajuda na conscientização do consumidor final? Ou melhor, você percebeu também, se percebe que em Petrolina alguns consumidores começam a ter uma percepção diferente? Ou isso não muda nada? Não, com certeza ajuda, né? Acho que agrega, né? Um trabalho que ajuda nesse trabalho de conscientização. Até porque, assim, o trabalho teve uma grande repercussão mesmo. A gente conseguiu colocar essa agenda, né, na discussão da cidade, né? Então, nos blogs, na televisão, nas rádios. Foi uma semana discutindo, realmente foi um trabalho que teve essa repercussão. Então, abriu ali alguns horizontes para algumas pessoas, né? A gente sabe que nem todo mundo tem essa clareza, mas você começa... É um trabalho de formiguinha, né? Você começa ali a mexer com um certo nicho, né? Então, ele vai passando
ele conhece esse tema, ele sabe o que ele tem muita gente não sabia o que era o que seria doenças transmissíveis por alimentos, né? As pessoas não têm essa consciência. Então a gente já começou a abordar isso nas entrevistas, abordar a questão de como comprar uma carne, né? De saber de onde essa carne vem, né? Então, é um trabalho que ajuda, né? Lógico que é só a pontinha do iceberg, né? A gente precisa, é um trabalho que precisa, esse trabalho de educação, né? Ele necessita de várias ações, né? Interligadas, né? Então, a pesquisa, ela tem esse peso, né? De, de mostrar qual é a realidade que está acontecendo ali, né? Então, a gente sabia muita gente sabe que consumir uma carne vendida numa feira, que está armazenada de forma inadequada, de uma bactéria, muita gente como é que se diz? Você tem uma consciência que aquele produto pode ser perigoso, mas você não tem a prova, né? Você não tem a exata certeza. Então o trabalho ele mostra isso, realmente é perigoso, né? Então aí a pesquisa começa a se mobilizar para fiscalizar mais, para fazer trabalhos de educação também, né? De conscientização, que vai agregando. Eu lhe pergunto, antes da gente fazer um viés com a questão socioeconômica e cultural, eu te pergunto, como você coletou a amostra, vocês trabalharam em pontos de venda diferentes, até para saber o nível, digamos assim, entre aspas, de contaminação, Sim. houve realmente, tipo assim, a pessoa da Feira Livre, que como você disse, é uma carne que não é estéril, então naquele momento, eu também sou veterinário, né? Não estou muito na prática do campo, mas a gente costumava falar na faculdade ou na área de alimentos, que a carne, quando o animal é abatido, que tira a carne quente, né, a carcaça quente, como falam, Sim. ali, se não for para refrigeração, a carne já está começando a ficar podre. Exato. Tá certo? De uma maneira grosseira, né? Já começa a ficar podre, porque ali começa a proliferar as bactérias de tudo quanto é natureza. Quanto mais calor ambiental, então o frio, teoricamente, quebraria essa multiplicação dos germes, né, do negócio. De uma maneira leiga, assim, né? Então, o que é que acontece? Então, naturalmente, talvez, vocês tiveram um resultado diferente a depender da coleta e ponto de venda. Então, talvez aquele que mesmo que tenha sido clandestino, entre aspas, de abate irregular, mas que estava lá resfriado, talvez ele teve um nível de contaminação ou de diversificação de bactérias diferente daquele que estava na temperatura ambiente durante 4, 6, 8 horas, sei lá, enfim. Quando a gente fez a atividade do projeto, nós achávamos que encontraríamos uma diferença muito gritante entre as amostras da feira e as amostras dos mercados, né? Porque o mercado, a amostra está ali refrigerada, teoricamente ela vem de um abate regular, né? Comparado com a feira. Só que, para nossa surpresa, embora alguns resultados mostraram que a carne da feira ela tinha uma certa contaminação maior, né? A gente conseguiu perceber isso, né? Visualizar isso. Mas, de forma geral, as carnes... A gente encontrou muito problema também com carne vendida em mercados. Só um parênteses, só abrindo. Não quer dizer que a carne que estava sendo vendida no mercado, ela tinha procedência. Eu só fiz o agregante porque ele botou lá no freezer, botou no balcão frigorífico. Exato. E principalmente pelo contexto que nós estávamos vivendo aqui, que não tínhamos abatedores suficientes funcionando, né, para atender a demanda. Então, a gente... Mas, assim, muitas amostras de carnes de mercado tinha realmente problema. Então, foi uma questão crítica, né, assim, preocupante, porque muitos consumidores que têm consciência, ele deixa de comprar na feira, paga um pouco mais caro para comprar no mercado, achando que está consumindo uma carne de melhor qualidade, e ele está consumindo uma carne tão ruim quanto aquela da feira, né, em aspectos de qualidade, de segurança alimentar, né. Então a gente percebeu isso, assim, foi realmente acho que um dos principais achados do trabalho, e inclusive que indica que a fiscalização nesses estabelecimentos comerciais ela tem que ser mais rígida. Mais rígida, né? Frequente, isso está demonstrando que a origem é mais importante do que o prós. Abate. Exato. Isso é verdade. Até como você relatou, né? No abate,
a carne, logo após o abate, ela tem que ser refrigerada o mais rápido possível, né, para diminuir o crescimento dessas bactérias, né? Então, ela tem que ser refrigerada até atingir 4 graus Celsius no seu interior, né, da musculatura da carne. Isso aí inibe esse crescimento, retarda esse crescimento, né? Então, a carne vai ter um tempo de prateleira maior, vai ser mais segura, né? E no abate clandestino não tem como fazer isso, né? No abate clandestino, não tem essa etapa, né? E veja, isso é interessante. A gente está aqui na associação incentivando todos os filiados nossos, por uma questão comercial, por uma série de outras questões, já aumentar o período de validade das carnes para 24 meses. Hoje não é proibido, hoje fica a critério do empresário, até porque as leis brasileiras são muito rígidas no que diz respeito à defesa do consumidor final, tanto através da lei de defesa do consumidor, como a lei também civil, né, para poder dar respaldo e retorno ao consumidor final. Então, o empresário responde por qualquer situação que venha a cometer o consumidor final, né? Então, isso mostra que se ele cuida, né, da planta dele no sentido até da temperatura ambiente da planta, onde está sendo feitos os cortes antes do processo de congelamento ou resfriamento, né? Sinal que ele vai conseguir ter esse tempo de prateleira de 24 meses sem nenhum problema, né? Então, isso jamais vai ser possível numa carne sem procedência de origem, né? Uma amiga veterinária aqui está colocando aqui a questão da contaminação que acontece no próprio estabelecimento, a contaminação cruzada, claro. Isso, né? Acontece isso. Hein? Doutorado. Pronto. Se você for vendo alguma coisa, pode ficar à vontade para ler também, aí, que às vezes é dúvida ou comentário interessante. É interessante o que ela falou também, porque, por exemplo, no estabelecimento comercial, né, ou na feira também, mesmo que a carne ela chegue, ela venha do abate regular, né, do abate formal, ela venha transportada em condições adequadas, mas se naquele estabelecimento as condições higiênicas não são adequadas, então essa carne vai ser contaminada, né? É o que ela chama de contaminação cruzada, né? Então, se o funcionário não trabalha com as boas práticas de fabricação, né? Não adianta você ter as condições de armazenamento. Exato. O próprio funcionário ele contamina a carne, né? É por isso que a carne empacotada, congelada, isso não tem risco. Isso, exato. Isso é interessante. O risco praticamente, entre aspas, é zero. Exato. E o que você falou da questão do congelamento, do tempo de ampliar esse tempo de prateleira, né? Essa validade, realmente é isso mesmo. E, inclusive, o próprio congelamento, ele mata várias bactérias, né? Desde que a carne, algumas dessas bactérias elas vão ser destruídas, grande parte, né? Durante esse congelamento. Também tem isso, mas com certeza o abate clandestino você vai ter uma carga microbiana ali inicial muito grande, né? E o que acontece? Algumas bactérias, mesmo que elas sejam destruídas, né? Porque muita gente fala, mas para que eu vou me preocupar se a carne está contaminada com bactérias se eu vou cozinhar essa carne bem cozinhada, né? Então, o calor vai matar, né? O pessoal pensa muito como leite, né? Eu pego o leite ali, fervo o leite, não vai ter problema, né? Mas o que acontece? Muitas dessas bactérias, realmente, elas vão ser destruídas pelo calor, pelo frio também, né? Elas vão ser destruídas. Mas o que acontece? Algumas delas produzem toxinas que ficam no produto e essas toxinas são resistentes ao calor e ao frio. Então, o que acontece? É o que a gente chama de... são dois termos que as pessoas até confundem, né? Existe a infecção alimentar e existe a intoxicação alimentar. São duas coisas diferentes. Então, a infecção alimentar é causada pela bactéria viva, né? A bactéria, você vai consumir um produto com a bactéria e a bactéria vai causar uma reação infecciosa em você e você vai ter infecção, né? Mas você também pode consumir a toxina da bactéria. A bactéria pode estar morta, mas a toxina dela está presente no alimento, foi produzida, né? E aí você vai ter uma intoxicação alimentar. Aquelas toxinas vão reagir no nosso organismo, né? E podem causar problemas sérios de saúde, inclusive a morte, né? Então, no abate clandestino,
pela questão de não ter esse cuidado com o frio, né? Principalmente na parte inicial, onde as bactérias estão crescendo mais, né? Tem um grande risco também, mesmo que você consiga ter essas bactérias depois, a toxina vai estar lá presente. Né? Ela pode ter efeito retardado, né? Isso, No organismo da pessoa. No caso da toxina, sei lá. A toxina vai estar lá presente. Você vai consumir o alimento e a toxina vai agir sobre você, dependendo da bactéria. Né? Ela vai lhe intoxicar, né? Existem vários casos. Eu estava conversando com. Eu anotei até o nome dele. Ele é dono de um frigorífico no Rio Grande do Norte. Ele disse que teve uma brucelose, coisa de 1 ano e meio atrás, e ninguém, nem ele, soube descobrir qual era o problema dele. Ele está com um problema sério, né, causado pela bactéria da brucelose, né? É bactéria ou vírus? Bactéria, né? Bactéria. A bactéria da brucelose, vírus não, bactéria, e ele descobriu naquele caso de descartando. Aí um determinado médico viu os sintomas e disse: você pode estar com brucelose. Foi fazer o exame e bateu brucelose, que ele quase morre. Entendeu? É o dono de um frigorífico lá em... eu conversando com ele, conheci ele pela rede social, hoje faz parte da nossa associação. Ele me contou essa história. Isso tem 1 ano e meio, 2 anos. E acredito que, como ele, tem outros. Né? Quer dizer, o médico perguntou: você come alguma coisa? Foi fazendo uma anamnese, mas os outros só naquela base de faz isso, não dá isso, faz isso, não dá isso, e o cara só com a saúde fragilizada, não sei o quê, e acabou descobrindo. E como ele, eu acredito que tem várias pessoas, né? E principalmente intoxicações, como você disse aí, né? E tem organismos que respondem diferente. Eu sempre brinco. Então você vai fazer da sua vida uma loteria em tempos de pandemia, e todo mundo está vendo a pandemia aí como é que foi. Acho que ninguém, eu não posso dizer se foi uma zoonose, mas tudo indica, não sei, no caso do vírus, né? Enfim, não importa a origem, o que importa é que passou para o ser humano e o ser humano absorveu, ou o cruzado, não sei o que, não sei. Né? Isso ainda é uma caixinha de surpresa, mas já tem várias coisas indicando alguns caminhos. Né? Então isso acontece com as doenças que contaminam o homem, que são as zoonoses, e que eu gostaria que você citasse algumas doenças possíveis de contaminação no ser humano, através do consumo desse tipo de carne com essa origem. Só antes de entrar nesse tema da zoonose, só para finalizar a questão do estudo também, viu? Além da gente identificar essas bactérias, né, que são, por exemplo, a gente identificou, falando de zoonose, a gente identificou o salmonela. Não, a gente não esgotou ainda o estudo, não. Eu vou querer depois, a gente vai conversar sobre as conclusões ou considerações, tá bom? Tá bom. Eu ia entrar em outro tema que a gente chama, é um tema novo também, muita gente não conhece, né? E é bactérias resistentes a antibióticos. E você pode ainda, além de você se contaminar com a bactéria, essa bactéria é resistente a antibióticos. E você não, quando você vai precisar de um tratamento, você não consegue ter um tratamento porque aquela bactéria não é uma bactéria simples, é uma bactéria complexa, né? Ainda tem isso, a gente avaliou no estudo também essa questão. Mas aí eu vou entrar nesse assunto depois, então, né? Vou falar da zoonose, então. Pode falar. Nós temos, além das BTAs, né, que são as doenças transmissíveis por alimentos, então, causada pela ingestão de salmonela, Escherichia coli, né, entre outras, você vai ter também outras doenças que podem ser causadas pelo consumo dessas carnes vindas de abate clandestino. Né? Então, você citou a brucelose, né, que é uma delas. Então, a brucelose é uma doença muito grave, muito grave mesmo, ela pode causar problemas sérios, né? Inclusive aborto nas mulheres, infertilidade nos homens. Né? Tem a toxoplasmose também, que é meio que cruzada, né? O cachorro com o cachorro com a carne, né? Sei lá, e a pessoa consome a carne, o gato, sei lá, né? Ou não pode acontecer a toxoplasmose? Também, pode acontecer também. A contaminação do rebanho, né? Na ração, no alimento, né? E temos também uma doença também que é muito séria também, que é a tuberculose, né? Então, a tuberculose mata, muita gente conhece a tuberculose, né? Uma doença que já matou muito, né? Lá
lá atrás, mas ela ainda continua matando, principalmente pessoas que são imunodeprimidas, né? Então a pessoa ela tem algum problema de imunidade, né? Então ela fica mais suscetível, né, a essas doenças. Então, é uma doença que pode passar, né, pelo consumo dessas carnes. Nós temos a lifadenite, né? Lifadenite caseosa, que é um dos principais problemas que tem na caprinocultura, né? E ela pode também, é uma zoonose que pode causar esse processo inflamatório nas pessoas também, né? Os gânglios, né, ficam inflamados, né? E casos graves podem, inclusive, levar a óbito também, né? Nós temos a listéria, né? A listéria também é causada por uma bactéria, né? Então a pessoa consome a carne contaminada com a listéria, né? Então ela vai ter a listeriose, que é uma doença também que pode causar, inclusive, aborto nas mulheres. Então, mulheres que estão gestantes consumindo carne clandestina tem um risco muito alto, né? Porque pode causar aborto também. Então, assim, é um resumo, né, dos vários prejuízos que as pessoas podem ter ao consumir uma carne clandestina, né? A carne vinda de abate clandestino. Por que ela tem um maior risco em consumir ter essas doenças vindo de abate clandestino? Porque no abate normal vai ter uma equipe de veterinários, né? Vai ter um médico veterinário, vai ter um fiscal que vai olhar o animal antes do abate, se ele está com algum sintoma de alguma doença dessas, e vai avaliar a carcaça e os órgãos desses animais depois do abate, para ver se tem alguma lesão, alguma alteração. Então, quando existe um regulamento, né, de inspeção que ele fala o que ele tem que fazer em cada caso, né? Então, ele tem que condenar a carcaça, se aquela doença, se aquela situação é grave, né, ele condena a carcaça, os órgãos, não chega no mercado, o consumidor não vai ter o risco, né, de consumir esse produto. Já no abate clandestino não tem nada disso, né? Então a sanidade do animal não é avaliada, a origem dele você não sabe onde ele veio, né? A carcaça não é inspecionada, então você fica a mercê, né, desses problemas, né? Além da idoneidade da pessoa, né? Porque também. Ele sabe que o animal está doente, ele devia excluir esse animal da compra e ter dizer assim, não vou vender esse animal não, porque esse animal, ou não vou abater, ou não vou levar não, porque esse animal é fruto de doença. Eu estou, teoricamente, arriscando a saúde de alguém, né? Mas eu acredito que não sei se não é a maioria, não vai pensar nisso, né? Enfim, e lá no frigorífico isso não passa. Alguém vai ter o prejuízo com essa carcaça. Ou o produtor, ou o frigorífico, ou ambos. A verdade é essa, né? Além de tudo, eu sempre converso com o consumidor, que é outra prática também, que às vezes a carcaça está até bonita lá no ponto de venda. Porque, na verdade, tem doenças que o indicativo da doença são os órgãos do animal. Né? São os rins, os fígados. Então é ali que é o indicador para o médico veterinário suspeitar e fazer uma apuração melhor, uma ferição melhor dessa carcaça antes de liberar ela para comercialização, para empacotamento, né? Então, é aquela história, quem vê cara não vê coração, né? Aí vê lá a carcaça bonita, mas não sabe a origem, porque ninguém viu os órgãos, e é lá os órgãos. A própria lifadenite, né? São os gânglios da carcaça, dos órgãos que ficam inflamados, né? Então, eles tiram, durante o abate, né? Que a gente chama de toalete, né? Tiram isso e a carne mesmo em si você não vê nenhuma alteração, né? Ela tá perfeita ali visualmente, né? O Juraci está colocando aqui que a queda rápida de temperatura da carcaça pode causar encurtamento do fio, consequentemente diminuir a maciez da carne. Como conciliar esses dois problemas no momento da refrigeração? Exato, Juraci, boa pergunta. Realmente acontece, tem esse viés aí, né? Essa dualidade, né? O resfriamento muito acelerado da carne pode causar esse encurtamento que a gente chama de encurtamento pelo frio, né? Que é como se a carne ela tivesse uma contração além do necessário, né? O músculo, né? Quando o animal é abatido, ele contrai mesmo, é normal, né? Então a carne, ela logo após o abate, que a gente chama de rigor mortis, né? Ela é mais dura do que o músculo do animal vivo, ela vai ter uma dureza maior. E depois que é abatido, ela vai maturar, ela vai
vai recuperar um pouco do amaciamento dela, né, da maciez, vai recuperar um pouco, mas não é nunca igual a maciez do músculo do animal vivo, né? E se essa carne for resfriada muito drasticamente, né, muito rápido, ela vai ter um encurtamento maior do que era normal. Então a carne vai ficar mais dura mesmo. Então por isso que a indústria, né, ela incentiva os produtores a entregarem animais com uma boa cobertura de gordura, uma cobertura de gordura Exatamente, eu já ia falar isso. para proteger essa carcaça desse frio excessivo, entendeu? Então, a carcaça com que ela tem uma cobertura de gordura mínima, ela vai ter um menor risco de ter esse comportamento pelo frio, né? E também, durante o controle ali da câmara fria, o abatedor tem que ter regular a temperatura, né, a circulação de ar, para que esse resfriamento ocorra, mas sem ser, como é que se Drástico. diz? Drástico, né? Tem umas questões bioquímicas que Exato. não vai entrar aqui nesses detalhes não, mas é mais ou menos isso, né? Até porque também, normalmente hoje a maioria dos frigoríficos, como todos fazem cortes, na sua maioria, os do Nordeste, que os do Sul não é, que depois nós vamos entrar nesse viés também, há uma comercialização muito forte de carcaça, então a carcaça se comercializa praticamente refrigerada, esse encurtamento já não existe tanto. E no caso do caprino, o caprino sofre mais do que os ovinos, que é uma carne de natureza mais fibrosa, entre aspas, mas menos gordura de proteção, né? Então, consequentemente, o caprino vai se sentir mais do que o ovino, né? Mas, de qualquer maneira, todo animal, ele entra no processo de resfriamento para depois fazer os cortes. Então, aquele processo de resfriamento já não é tão drástico se você botasse tudo num túnel de congelamento, fizesse tudo rápido, túnel de congelamento e pá, acredito eu, né? Então, quando a pessoa passa ali 12 horas ou até 24 horas na câmara de resfriamento para depois fazer os cortes, numa sala sei lá, de 2, 4 graus, né, ou de 10 graus, e pacotar e depois vai para o congelamento. Quando ele não tem túnel de congelamento, vai para a câmara de congelamento mesmo. Não fica a qualidade tão boa, mas enfim. É interessante também de falar que são realidades diferentes, né? Assim, por exemplo, esse problema de comportamento pelo frio realmente ele existe mesmo. E, por exemplo, na Austrália, que é um dos países que tem mais tecnologia na área de abate de todas as espécies, né? Inclusive o principal exportador. Ovinos. E caprino também, é o maior exportador de caprino do mundo. Exato. Com o menor rebanho do mundo e o maior exportador de caprino. Consegue fazer isso. O que acontece? Lá eles têm a tecnologia de dar um choque na carcaça antes de levar ela para a câmara fria. Então, assim que o animal é abatido, a carcaça recebe um choque, um estímulo elétrico. Esse estímulo elétrico acelera lá uns processos metabólicos e esse risco de comportamento pelo frio ele praticamente é zero. Para vocês verem que existem vários fatores aí influenciando e a tecnologia no país que tem uma produção, né, bem tecnificada e que realmente leva uma escala. Leva a sério essa questão da qualidade da carne mesmo, né? Você vê que até esse tipo de tecnologia desenvolve, né, e fazem lá, né? A gente aqui no Brasil ainda briga com essa questão. Saúde pública. Nós estamos com um nível bem... Inclusive, né, foi interessante você falar isso, que quando a gente mandou o artigo de Juliana para a revista lá dos Estados Unidos, e aí eu falei, né, que essa revista ela é tipo da Associação de Inspetores de Carne, né, de alimentos, na verdade. Acho que eles acharam até estranho, não? Aí não, exato. Aí os revisores, né, do artigo, eles mandaram alguns questionamentos, né? E a forma como eles escreviam, eles ficavam espantados. Tipo assim, mas como assim? Vocês vendem a carne na feira assim, em temperatura ambiente, mesmo assim? Porque ele mandou as fotos, né? E esse cara espantado. Ave Maria. Mas é assim mesmo, tal. E pediram pra gente... a gente tem mandado até uma foto preta e branca. Eles pediram pra gente mandar uma colorida, porque eles queriam botar no artigo, né? A colorida, porque eles acharam aquilo bem exótico, né? Bem fora da realidade deles, né? Eu fiz uma live aqui com uma técnica colega nossa do Uruguai, ela achou isso estranhíssimo. No Uruguai, que é aqui nosso vizinho. Achou coisa de outro mundo. Brasil, falando de Brasil, né? Brasil é Brasil em relação ao Uruguai, não
Mas ela achou estranho estar acontecendo isso ainda no Brasil, no século XXI, na dimensão que acontece. É a dimensão que é o problema. Não é questão de acontecimento, né? É verdade. Realmente mostra o nosso nível, né, de atraso mesmo, assim, infelizmente. Porque, assim, nos outros setores a gente já vê, nós somos ponta, né? Mas nesse ainda nós temos muita coisa. E a gente, por exemplo, a nossa associação começou a fazer uma campanha. Não sei se você viu algumas postagens por aí nas redes sociais. E a gente não vai parar, né? Nesse processo de educação, conscientização do consumidor final. Não vamos parar. É claro que nós temos outras frentes de trabalho aliadas a esse processo de conscientização, né? Que é o processo de trabalhar as plantas nos estados como Pernambuco e Bahia, Piauí, né? Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte. Isso a nível de Nordeste, que a gente está do Acre e Rio Grande do Sul hoje. Nós estamos presentes em 3 estados. Então, o que acontece? E junto com a ação com os governos do estado, através das suas agências de defesa sanitária, e na medida do possível também com as coordenações de vigilância sanitária estaduais e municipais, quando eles querem colaborar com a gente, tá certo? E o Ministério Público, que é nosso grande aliado. Então, a gente está fazendo estudo nesse trabalho, andando a várias mãos, trocando pneu do carro andando, entendeu? Junto, o Ministério da Agricultura também, ajudando na questão da flexibilização para a existência de plantas e viabilizar novos estabelecimentos ou legalizar aqueles que estão querendo dar um upgrade, sair de CIA para CISB, sair de CIM para CIA, entendeu? Inspeção estadual, a gente também está ajudando, interagindo nesse sentido, né? Recentemente mesmo, a gente viu um desses entrar nesse processo de legalidade lá no Piauí, né? E foi bem-vindo no grupo, participa do nosso grupo hoje e tudo, goza dos direitos e deveres dentro da associação. Então, a gente tem feito esse trabalho muito forte, continua fazendo a associação, porque a gente só acredita que só assim a gente vai conseguir melhorar a questão da geração de renda e emprego e dar sustentabilidade à cadeia produtiva. A gente não vai conseguir nunca, no Nordeste brasileiro, ter uma cadeia produtiva geradora de emprego e renda sem ter uma indústria forte de caprinos e ovinos. E quando eu falo indústria, eu falo frigorífico abatedouro, eu falo uma unidade de beneficiamento, que é uma sala de desossa, de cortes, eu falo em uma marca própria, onde, por exemplo, você tem a marca, você é um produtor ou é um confinador, tem uma pequena criação, você tem os animais e, por algum motivo, você quer fazer carreira solo, empresarial. Então, você vai fazer carreira solo e você vai mandar o animal seu vivo para aquele frigorífico vai abater seu animal, vai fazer os cortes do seu animal, vai empacotar, fazer tudo direitinho e sair com a sua logomarca e você enfrentar o mercado para você vender seu produto final, tá certo? Então a gente tem estimulado, tem outras formas, não existe um único caminho que é ter um frigorífico abatedouro, isso não é solução, isso não vai resolver o seu problema, ele vai criar problema do que solução para você, seja você com dinheiro, ou com dinheiro financiado, ou até com emenda parlamentar de deputado para construir frigorífico, isso não ajuda, seu estado aí tem um frigorífico parado aí em dormentes, tá certo? Exato. Teve um problema teve um edital, não sei se teve gente que participou do edital, se alguém ganhou, mas está lá. Está parado ainda? Pois é. Então, são coisas dessa natureza, porque... Aqui em Juazeiro nós temos um abatedor CIF, né? De Juazeiro aqui, do lado do Juazeiro, que é um dos maiores rebanhos de caprino e ovino do Brasil. Eu estive aí visitando esse ano passado, só tem escombro. Exato. Levaram tudo, equipamento, tudo. Só não levaram as paredes, porque não tem como levar parede, né? Eu não sei se não foi porque tem 2, né? Tem o estadual e tem o CIF. O estadual, eu sei que ele foi É um que é perto de uma grande feira de central de abastecimento, lá numa reta assim, no final. Pronto. A grande central de Juazeiro, eu acho, de frutas ou hortifruti, sei lá. Eu acho que foi no estadual, que era o Campo do Gado dele.
Mas o Campo do Gado não era municipal? Não era do município de Petrolina? Arrendado a ele? Aí ele conseguiu, arrendaram ele e ele conseguiu ser o CI, ele era estadual. Exato. Aí, realmente, ele fechou, né, por questões, inclusive foi questões ambientais, né, questão de... Teve uns probleminhas lá, ele não concordou muito com as coisas, mas enfim, e tá na justiça, estava na justiça, porque se escombros. E o CIF era do governo do estado da Bahia, que passou por várias mãos. Mas soube que não tem muita coisa não ainda, não. Não, o CIF ele não foi ficado, pelo que eu... Ele fica onde, em Juazeiro, ali, sabe? Que região ali? Hein? Eu acho que é o CIF que eu vi. Parece, não sei. Já teve vários nomes, várias marcas, enfim. Isso, enfim, é o LAN, exatamente, já teve LAN e tudo. Né? Enfim, esse frigorífico também de Petrolina, salvo engano, ele foi reaberto sob liminar. Isso, na verdade, a questão do frigorífico de Petrolina, o problema é que a cidade ela se expandiu, né, e ao redor do frigorífico, que antigamente era afastado, foram construídos vários condomínios, né? Então virou uma área residencial. E aí o que acontece? Quando ele voltou a funcionar, abateu suíno, tem questão de barulho dos animais, né, de suíno sendo abatido, o ruído, né, o mau cheiro. Então o pessoal dos condomínios, né, ao redor do abatedouro começaram a entrar na justiça para impedir o funcionamento dele, alegando que era uma área residencial, né? E aí tá essa briga, até agora tá essa confusão. É isso que eu tô falando. Essa liminar pode cair qualquer hora. Basta a canetada do juiz. Ele tá fadado a fechar, né? Porque realmente ali virou uma área residencial, né? É um problema dos abatedores no Brasil, né? Inclusive, né? Os abatedores, geralmente, eles são locais de agregação, né? É um local afastado inicialmente, mas aí alguém cria um comércio para atender os funcionários do abatedouro, alguns funcionários começam a morar ali próximo e vai começando com a região urbana, né? É um problema. Nós temos uma situação dessa em Feira de Santana, na Bahia, né? Tem os dois frigoríficos que era desse próprio dono do Campo do Gado também. Sim, ela já tem o conjunto residencial ao lado do antigo Baby Bode, que foi o frigorífico famoso aqui no Nordeste de Capinovino. Por um lado, valorizou o imóvel em termos de metro quadrado, né? Valorizou, porque ali agora não é preço rural, nem preço de hectare, nem tarefa, ali agora é preço de metro quadrado. Então, valorizou, e ele está lá, né? Qualquer hora aquilo ali vira metro quadrado, ele vai ganhar muito mais. É como se fosse uma poupança parada lá, né? Ele tá parado, perdeu o serviço de inspeção federal, acredito eu, até o ano passado não tinha perdido, mas acredito que depois da pandemia ele perdeu, porque não voltou a operacionar. O Ministério da Agricultura não costuma segurar a licença de ninguém por muito tempo, segurou agora de alguns por questão da pandemia, mas a pandemia já passou, então não sei se o Ministério está segurando lá o CIF deles, né? Que era CIF lá. Então, na verdade, voltando ao trabalho aqui, o assunto, a gente está com essa história de conscientização, porque agora fazendo já... O caminho é esse. Inclusive, a gente aqui na universidade, né, o nosso foco agora na universidade é fazer projetos de extensão nas escolas, né? Eu estou fazendo vários estudos nessa linha, né, de avaliar a qualidade dos alimentos tradicionais de Petrolina, da região, né? Então, a gente está já avaliou esse estudo aí da carne de bode. Nós vamos avaliar carne de bode, não, carne de caprino, né? Cultural, peço desculpa a você. Avaliamos esse estudo. Caprino ou cabrito? Fica mais delicado, mais bonito, soa melhor nos nossos ouvidos. Eu sempre brinco da seguinte maneira. Eu sou o maior defensor, e muita gente sabe disso, que me conhece aqui no Nordeste, né? Eu sou o maior defensor do bode, do cabrito. Por quê? Veja só. Eu falei agora na Câmara Setorial, para o presidente da Câmara Setorial, e falo para todo mundo, dou brinco com todo mundo, até fora do Nordeste. Digo, ó, o caprino, eu considero que o caprino está na estrada de chão, andando a 8, 10 km por hora. E o corvino já está no asfalto, andando com 40 km. Não é a velocidade que a gente quer ainda, né? A velocidade que a gente quer é que passe de 80. Mas ainda está andando 40, mas já está no asfalto. O bode ou o cabrito,
ainda está na miséria do chão, esburacado, por uma série de situações, né? E só quem pode mudar essa situação, ou ajudar a mudar, é o Nordeste. Porque só existe caprino em quantidade suficiente para se pensar em fazer um trabalho de economia, um trabalho de, digamos assim, de mercado, só o Nordeste. Fora disso, não tem nenhum ganho na América. O resto é rebanho pequeno, são rebanhos pequenos, e tem condições climáticas suficientes para se fazer uma produção crescer, evoluir, né? Então eu acho que a gente tem que pensar direito com o caprino. Eu já estou fazendo esse trabalho através da associação, com parceiros nossos do estado de São Paulo, né? Para a gente desmistificar a caprino. E aí eu brinco sempre, cara fala, quando é uma coisa errada, vai dar bode. Quando alguém está fedendo, esse corpo está fedendo a bode. Quer dizer, tudo que não presta é esse nome de bode. Então não ganha nem direito autoral o bode, né? Então a gente precisa começar a mudar essa realidade. Entendeu? E é uma carne que você sabe, pelas condições, qualidades nutricionais, é uma carne superior à carne ovina, né? E também o nosso irmão ovino, né? É uma carne superior, mas de qualquer maneira é uma carne que precisa de um suporte. Você viu que um dia desse foi feita uma matéria no Globo Rural, salvo engano, e a matéria no Globo Rural, para falar sobre a manta é uma matéria interessante. Tenho certeza que não foi culpa do repórter, nem da Globo, nem também quem estava ajudando a fazer a direção do programa, mas foi um programa que fez um desserviço. Não foi tão grave como aquele programa Masterchef da Bandeirantes, que foi outro grave problema que fizeram. Depois de um programa daquele, o cara não quer saber se ele nunca consumiu bode, ele não quer consumir bode mais nunca. E se ele for em Petrolina alguma vez, ou em Juazeiro, ele vai perguntar logo, se é bode, se for bode, eu quero não. Né? Porque foi um verdadeiro desserviço, né? Não se retrataram, fizeram outro trabalho, mas na mesma rapidez, né? Enfim, foi um desastre. Mas a Globo também cometeu um desastre. Por quê? Ela entrevistou alguns produtores, ela entrevistou alguns agentes, e até turista ela entrevistou. E eu me lembro as duas falas dessa até hoje, a do turista e a do produtor. O produtor, coitado, na inocência dele, ingenuidade dele, esqueceu que estava falando para o Brasil todo, ele não sabe o tamanho continental e populacional que tem o Brasil. E ele falou bem assim, não, a gente faz sempre a carne de carneiro para a manta. E a carne de bode a gente consome, porque a carne de bode é assim, assado e tal. Quer dizer, já botou a carne de caprino no segunda carne, eu chamo carne de segunda, em relação à carne de carneiro, né? E o produtorista falou assim, não, você está aqui. Aí o gabinete perguntou, você sabia que você está no bodódromo? Mas você sabe que você não vai comer bode aqui? Ele disse, eu já sei, e só quero comer carneiro mesmo aqui, né? Quer dizer, foi uma situação assim que passa batido, mas quem escutou essa matéria, não, vai ficar na cabeça dele, olha, ou como pejorativo a carne de bode, ou não quer consumir, quando tiver alguma experiência de consumir carne de caprino ovino, a primeira tem que ser de ovino, para depois a de bode. Então, a gente precisa quebrar um pouco essas coisas, né? E aí a gente acha que a gente só vai quebrar isso levando o bode para o sul, né? Primeiro que a gente não tem concorrência do Uruguai, não tem concorrência dos gaúchos, não tem concorrência de ninguém. Então a gente consolidando lá, trabalhando o produto, trabalhando a qualidade da carcaça, fazendo o marketing arrumadinho, a gente consegue modificar um pouco esse panorama. E a outra coisa é que chamam muito essas carnes de exótica, quer dizer, parece que é bicho selvagem, né? A carne de... Tivemos aí um problema de conexão, não sei se foi o seu ou o meu. Voltou? Teve um problemazinho de conexão aí, né? Então a carne de cabrito, a gente precisa melhorar a imagem dela no mercado, porque se já dizem que foi feito um trabalho recentemente da Embrapa, né? Salvo engano, e diz que nós temos no mínimo 20% de gente no Brasil que nunca experimentou na vida a carne de ovinos e caprinos. Quer dizer, quando a pesquisa é assim, é mais ligada ao ovino. Agora você imagine caprino. Se o cara nunca experimentou ovino, imagine caprino, né? Então, temos um potencial enorme para poder ampliar, não só na questão do produto de qualidade com inspeção sanitária, mas também de atender essas demandas,
né? Por experimentar novos produtos, né? A China mesmo está dando essa experimentação, esse exemplo aí. A China, de acordo como está aumentando a renda per capita, e isso é normal, não é só na China, em qualquer população mundial, quando aumenta a renda per capita, a primeira coisa que ele vai gastar é com alimento, e quer experimentar coisa nova, que nunca consumiu porque não teve renda suficiente, né? Então a China está aumentando o consumo por causa da peste suína, que eles tiveram lá o problema controlando durante 4 anos, 5 anos, eles teve que inserir novas proteínas importadas, e foi a carne bovina, carne de frango e a carne de carneiro, oriunda da Austrália e da Nova Zelândia. Então o que acontece? Essa carne de carneiro aumentou e o chinês não quer largar a mão mais. Sim. O chinês não quer lugar. Pelo menos até o ano passado, pelos estudos que eu tinha lido, a cada ano a China aumenta 45 milhões de pessoas com poder aquisitivo acima de 20 mil dólares. Então, quando a pessoa passa a ganhar acima de 20 mil dólares, ele passa a querer experimentar as outras carnes, certo? Então, e quando ele experimenta a carne bovina, a carne de frango e a carne ovina, ele passa a gostar e entra no cardápio deles. Eles não querem deixar mais, né? Porque a base deles é a carne suína, né? A base deles são maiores produtores e maiores exportadores mundial, né? Importadores, né? E produtores e importadores. Então, eles estão diversificando através de renda. A renda. Então, o que acontece? A gente tem que fazer a mesma coisa. Nós somos um país continental. Nós temos problemas de renda, mas a gente tem formas de minorar esses problemas, né? Principalmente na região nossa concentrada. Porque eu sempre brinco, eu tive uma reunião de manhã com um empresário de frigorífico aqui na Bahia, e a gente estava conversando da seguinte maneira: está aumentando a demanda, mas a demanda está aumentando porque produtos diversificados estão chegando em novos pontos de vendas. Sim. Porque está chegando em novos pontos de venda. Então está chegando nos atacarejos, está chegando nas redes de supermercado, está tendo as casas de carnes, está tendo os restaurantes que estão inserindo nos cardápios, né, novos produtos. Então está aumentando por essa questão, né? É bem verdade que o poder aquisitivo mais baixo, que consome as carnes nas feiras livres, e normalmente consome 4, 5 produtos básicos, né? E daquela forma que eles cortam, não sei se ainda estão cortando com os machados ou os facões, né? Mas, e nos ceipos de madeira, né? Pelo menos isso tinha que ter abolido, pelo menos isso. Mas enfim, o que acontece? Esse tipo eu sempre brinco que o pessoal, quando vai na feira, ele compra, não é por corte, ou vai fazer o guisado ou vai fazer assado. Esse é o corte de carneiro, na maioria das feiras livres do Nordeste. Posso estar enganado. Não tem muito tempo que eu ando pelas feiras livres do Nordeste, mas até antes da pandemia eu andava muito. Da pandemia para cá, não. Então é isso. Então ele vai atrás da carne. Aí ele pega um espinhaço, que é onde está a carne mais nobre, e mete numa panela de pressão ou numa panela de quente para fazer o tal do guisado. Meu amigo, isso é uma verdadeira falta de conhecimento culinário, no mínimo, né? Porque o que acontece? Com a carne bovina, ele não raciocina dessa maneira. Quando ele vai fazer um ensopado ou um guisado, o que é que ele usa? Cruz machado, acém, são esses cortes que ele usa. Ele já viu fazer um ensopado de filé mignon? Ou um guisado de filé mignon ou de picanha? Ninguém vai fazer, não é isso mesmo? Então, o caprino e o ovino tem que seguir pelo mesmo caminho. E tem demanda para esses cortes mais famosos, desde que tenha escala. Tem demanda na região sudeste e sul do Brasil, tem demanda. E até nos grandes centros consumidores das capitais do Nordeste também, e outras cidades. Então eu acho que a gente tem que... Eu sempre digo que quem teria que vender os carneiros dos donos dos frigoríficos ou das empresas seriam os donos. Não seria nem vendedor, porque vendedor é vendedor, ele vende ali para ganhar comissão. Ele não foi dado o curso de capacitação para ele entender aquilo, como funciona, para ele ajudar o negócio do empresário, entendeu? Então eu acho que é muito complicado, não é carne, como vender uma carne de boi, nem uma carne de porco, nem uma carne de frango, é diferente, entendeu? Então eu acho que a gente tem que mudar essa visão no todo, não só nessa conscientização e de respeito, porque não é só o crime relacionado ligado à saúde pública e à defesa do consumidor. Mas tem junto aí crime ambiental,
tá certo? Tem gente aí, o crime ambiental, defesa do consumidor, tem a questão da saúde pública que envolve tudo, e tem a questão da sustentabilidade socioeconômica, que eu vou lhe dizer o seguinte, é isso que a gente precisa, depois que a gente fez essa campanha publicitária, a gente recebeu muitos esculachos e muitas desinformação de muita gente, de vários grupos que existem na plataforma do Facebook, ligados ao Vinos e Caprino, porque a gente fez questão de postar em todos esses grupos, na medida do possível. E a gente percebeu uma grande desinformação e desconhecimento. Eu não vou pensar outra coisa, eu vou pensar só totalmente nisso. Porque se o animal para o produtor, ele pode custar, na relação dele com o comprador, R$400, aquele animal, a cadeia iniciou naquele cara que criou e naquele cara que matou e acabou. Foi o curtamento da cadeia. Se esse mesmo animal, com suas devidas classificação, ele pode sair de 400 para ir para 1.600 ou 1.200, ele gerou emprego, ele gerou renda em vários segmentos da cadeia até chegar ao consumidor final. Então, achar que passar por esse processo ou duvidar desse processo no mínimo a ignorância, em termos de sustentabilidade econômica, seja dos gestores públicos municipais, seja dos gestores públicos estaduais. Isso eu estou me referindo à região do Nordeste. Não estou me referindo a outra região do Brasil, não. Até porque isso é uma questão de polícia, não é questão nem de sanitária. Porque se por acaso acontecer uma situação dessa no estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Paraná, até aqui próximo no Espírito Santo, não é a vigilância sanitária nem a agência de defesa sanitária que vai atuar, não. Quem atua ali, na hora que pega o carro no transporte, ou descarregando, chegando, a polícia chega e pede a ele um documento. E a polícia já está instruída para a questão sanitária. Ele não vai apresentar nenhum documento sanitário, não tem nada. De imediato, o que é que vai acontecer? De imediato ele vai ser levado para a delegacia para fazer um BO. Ele tem direito de ficar calado, ele não precisa falar nada, mas vai ser pedir o documento dele, vai registrar ali. Depois cabe à vigilância sanitária e ver se ele tinha um clandestino, uma matadura, um clandestino, onde era a origem, já que ele não falou nada e era o direito dele. Entendeu? Então, e essa lei é nacional, essa lei não é regional, é uma lei nacional federal. Então, às vezes, as pessoas também estão desinformadas disso, E a gente não pode também estar permitindo que estabelecimentos com CNPJ, que tem um espaço físico, como você acabou de citar, que foi sua surpresa, pensou que o supermercado pudesse estar melhorzinho do que a Feira Livre e estava tão igual quanto a Feira Livre. E no entanto, se brincar, ele vende no mínimo igual ou mais caro do que a Feira Livre, ou até mesmo o consumidor vai comprar no mercado, entre aspas, enganado, ele na boa vontade, na boa fé dele, achando que aquele produto ali, por ser um estabelecimento, entre aspas, mais registrado, tudo, tem uma garantia de segurança sanitária mínima possível. E não tem. O resultado da pesquisa mostrou isso. Então, o que acontece? A gente não pode ser condescendente com esse tipo de estabelecimento. E essa história que não tem frigorífico para matar, tem sim. E se essa coisa ampliar, o frigorífico compra a câmara, ele se vira, aparece novos empresários, corre atrás. Não é essa história de esperar ter frigorífico para o negócio, essa história para boi de carrochinha, não funciona. Não se preocupe não que a coisa, quando começar a entrar, a coisa começa, da noite para o dia, o nego tira dinheiro do bolso, o nego toma dinheiro de financiamento em banco, se o negócio está dando dinheiro, por que o cara não vai fazer isso? Você está entendendo? Então, desculpa aí ter me estendido, mas eu acho que essas informações têm que passar para os agentes da cadeia produtiva e os gestores públicos, que envolvem esse ambiente onde está a cadeia produtiva, Então, eu acho que essa questão da pesquisa de vocês foi muito importante, Se você quiser já finalizar, no caso, a pesquisa, conforme as considerações finais, fique à vontade. Sobre a pesquisa, a gente teve vários resultados interessantes. Então, por exemplo, tem um indicador da qualidade da carne, que a gente chama de bactérias mesófilas. É um grupo de bactérias, essas mesófilas, que são indicativas
da qualidade higiênica da carne. E a gente observou, por exemplo, aí essa questão da diferença da feira para o estabelecimento comercial e da influência do frio, né? Como realmente é importante dar condições adequadas de comercialização da carne. A gente viu, por exemplo, que nenhuma amostra de estabelecimento comercial ela teve um limite de mesófilos acima do recomendado, nenhuma. Mas 35% das amostras de feira ficaram acima do recomendado. Então, nesse sentido, para os consumidores da feira, tem um maior risco, né? Justamente porque essa bactéria ela vai se desenvolver melhor na temperatura ambiente. Então, a gente percebeu isso. Não quer dizer que a carne do mercado não estava contaminada, ela também estava. Só que pela questão do frio, além de estar sendo comercializado em refrigeração, o nível não foi tão elevado, não passou do limite estabelecido pela norma, né? A gente observou também que aqui foi um dado um dado complicado, tipo 65% das amostras da feira e 75% das amostras do mercado, elas estavam contaminadas com Staphylococcus aureus, que é uma bactéria bastante perigosa. Essa bactéria ela produz toxina, como eu falei para vocês, e essas toxinas, mesmo que você cozinhe um alimento bem, elas podem ficar ali, elas são termotolerantes, vão ficar presentes na carne, vão causar intoxicação alimentar. E aí a gente viu que alguns estudos mostram que em uma determinada concentração dessa bactéria há um maior risco de ter essas toxinas em maior quantidade, né? E 5% das amostras das feiras tiveram esse nível maior, né? As amostras dos mercados não tiveram, né? Embora estavam contaminadas, elas estavam num nível que não é tão perigoso, né, em relação à produção dessas toxinas em quantidade, né? Então a feira realmente teve um risco ainda maior. Quando a gente também observou que as amostras estavam contaminadas com coliformes fecais, coliformes totais, Escherichia coli, a Escherichia coli é uma bactéria presente no intestino, né, das pessoas e dos animais, né? Então ela também demonstra a qualidade higiênica da carne, né? Se essa bactéria pode vir tanto dos animais, de contaminação com conteúdo na hora do abate, né? Então, que normalmente acontece isso. Na hora que o cara bate lá irregularmente, na maioria dos casos, estoura o rume, as fezes derrama tudo na carne. Exato. Então, pode acontecer isso, também a questão das boas práticas de fabricação, né? Dos funcionários, do machante da batata, né? Se ele for bem treinado, até ele mesmo, né? Falta de higiene pessoal, ele vai contaminar essa carne também. E a gente observou também a presença de salmonela. E aí vem a questão do que eu falei, né? Da feira e do mercado. E a salmonela, a legislação é bem clara, não pode ter nada. Pode ter salmonela, não é tolerável. Salmonela ela vai causar uma zoonose chamada de salmonelose e pode causar vários problemas de saúde e principalmente as pessoas imunodeprimidas, crianças, pessoas que têm uma imunidade mais frágil, né? Crianças, idosos, né? Pessoas com outras doenças que causam imunodepressão. Então, a gente observou que 25% das amostras das feiras e 25% das amostras dos mercados estavam contaminadas em presença de salmonela, que não era para ter. Então, é igual, né? Tipo assim, a gente não teve diferença. E não esperava esse resultado. E a questão que eu falei também, além de estar contaminado com essas bactérias, nós observamos que essas bactérias, a maior parte delas, eram resistentes a antibióticos. Então, o que acontece? Essas bactérias, se a pessoa tivesse contaminada com elas, a pessoa teria uma maior dificuldade para poder se tratar, né, curar dessa doença, porque elas tinham uma resistência, a maior parte dos antibióticos são usados na medicina. Então, o problema hoje é um problema bastante sério, um problema de saúde bastante sério, que é a produção de bactérias super resistentes, né, a antibióticos. As pessoas, pelo uso indiscriminado de medicamentos, de antibióticos, e até na produção também, né, animais que
passam por tratamentos veterinários de forma inadequada, ou o produtor às vezes, trata o Sem animal devida indicação do médico veterinário, né? exato, acontece muito o produtor tratar o animal sem a indicação, né? Então ele acaba causando a produção de bactérias resistentes, e a pessoa que consome essa bactéria resistente, ela vai ter um problema para poder se tratar, né? Isso aconteceu muito com a Covid, né? Muita gente não morreu da Covid, né? A pessoa se internou e ela acabou pegando uma infecção com bactérias resistentes no hospital, e elas não conseguiam tratamento, porque as bactérias não respondiam aos O organismo já estava fragilizado e com a bactéria juntou as duas coisas, não teve como voltar atrás. Então a gente percebeu esse problema também, né? É um problema que, além de estar contaminado, não é qualquer bactéria, é uma bactéria que ainda tem essa característica. Então foi também um achado do estudo. Então, em relação ao trabalho, foi isso, né? Acho que a gente percebeu que é um problema que existe, né? Então não é só de falar de boca, né? Que a carne... Exato. Meu avô sempre comeu e nunca morreu, meu pai e tal. Ele não sabe durante a vida toda do avô se teve uma diarreia, no mínimo uma diarreia, se ele morreu ou teve uma doença na vida que demorou a curar. Você não, né? Ninguém sabe, porque... E quantos casos de pessoas que acontece, a gente... frequentemente, né? Pessoas que pegam uma septicemia, né? A pessoa pega uma infecção e inclusive pessoas jovens que você não tem problema de saúde, e a pessoa acaba falecendo, né? Acontece muito assim. É porque a mídia não apresenta essas informações, né? Mas as PTAs, elas matam milhares de pessoas por ano, né? Não é uma coisa que deva ser banalizado, né? Exato. É um problema sério mesmo de saúde mesmo. E aí a gente mostra que as pessoas que consomem essa carne clandestina, elas têm um maior risco mesmo, né? De pegar essas doenças. E depois o seguinte, a gente aqui, isso é para todas as carnes, mas a gente está na nossa conversa aqui focando na carne de caprino e ovina. Por quê? Porque nós temos poucos dados, principalmente no Brasil e no Nordeste, volto a dizer mais ainda, mas a gente sabe que, digamos, para cada 10 animais, no máximo, um animal, 9, melhor dizendo, é fruto de abate irregular. De cada 10, 9. Né? Dizem que o consumo per capita do brasileiro é 600 gramas, a média aí estimada que tem no Brasil. Então, eu estava conversando com o pessoal da Embrapa esse ano e com o pessoal lá do Sul. Essa média é feita em cima de uma taxa de desfrute que não se tem controle, porque pega dados da FAO e do IBGE. Só que da comercialização. Só que a pessoa que vendeu um animal a José foi computado e José vendeu a outro, foi computado. Então, houve ali um animal só que foi vendido 2, 3 vezes antes de ser abatido. Então, é uma estimativa meio que falsa, né? Sim. 600 gramas. Agora, baseado no rebanho total e nas comercialização. Então, a Embrapa falando na taxa de desfrute de 23%, 25%, e o nosso amigo Gaúcho falando na taxa de desfrute baseada em 5%, 7% da realidade do Rio Grande do Sul, que tem os números mais sob controle em relação ao Nordeste, né? Então, o que acontece? O que acontece é que o que a gente sabe de fato é que nos frigoríficos ou nos animais caprinos e ovinos abatidos no Brasil, esse consumo per capita não passa de 50 a 70 gramas. Porque a gente parte de uma amostra de um universo que, pensando em 2021, que não foram abatidos no Brasil mais do que 300 mil animais, e se passou foi muito pouco, com inspeção sanitária, seja um SIM, um CIA, um CISB, um CIF, o que for, 300 mil animais. Se você for para um horizonte de no mínimo 5 milhões de cabeças abatidas, isso não representa nem 10%, né? É uns 5%, 6%. Lembrando que desses 300 mil, 200 mil foi no Sul. Sim. 200 mil foi no Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo,
sul, sudeste para baixo. E fica 100 mil para o Nordeste, digamos assim. 100 mil para o Nordeste. Aqui na Bahia o rebanho é de caprino e ovino, né? 8 milhões, sei lá, cabeças. Sei lá, estou falando os números agora, tanto número. Segundo a Agência de Defesa Sanitária aqui, que controla o CIA e o CISB, foram abatidos ano passado 25 mil cabeças. Uma planta frigorífica. Né? A Bahia realmente, desse sentido, é recorde. Né? Não em abate. E recorde em consumo é Pernambuco. Porque Pernambuco é o estado que mais consome carne de caprino e ovino no Nordeste e, quiçá, no Brasil. Tanto é que sua região prova isso aí. Na região aí no eixo de Petrolina, Juazeiro, já teve uma pesquisa da Embrapa de 12 quilos per capita, você falou em 20 quilos aí, alguma coisa em torno disso, mas a gente sabe que aí só Petrolina tem uma média, se brincar, de 200 animais abatidos por semana, ou comercializar, por dia. Sim. Aí na Petrolina, eu não sei se junta com Juazeiro e aí aumenta, ou se é mais ou menos isso. Então, e poderia ser abatidos, ainda bem que está o de Petrolina funcionando, né? Ainda bem que tem o Rajada também funcionando, e ajuda a diminuir essa questão, né? E você há de convir comigo que se ele pagar R$30 para bater um animal, não é esse dinheiro todo, R$30, porque ele paga, se brincar, com as vísceras. Sim. Né? Um animal deve dar 1,5 kg de vísceras, né? Que é outro problema de sanidade animal, a perda muito nos abates fracionados de tripas e tal, enfim, por causa das questões parasitológicas, né? Digamos assim. Mas, enfim, 1,5 kg é no mínimo R$30. É um produto, é uma iguaria super valorizada no Nordeste, que é a buchada, o picado, o sarapatel, o meninico, a viúva, sei lá, enfim. Né? Então, é porque as pessoas não querem gastar nada mesmo. Sempre foi assim, não quer quebrar paradigma. Exato. Não pode, faz continuar assim. Em pleno século XXI, não pode. Nós temos que diminuir, reduzir um pouco essa questão, melhorar a geração de renda e emprego, que naturalmente vai melhorar. E o consumidor tem um consumo de um produto de... O consumidor exigir também, né? Que você falou, a questão dessas atividades de conscientização que vocês estão fazendo, realmente é fundamental. Acho que é a raiz do processo, né? É ter o consumidor que exija, né? Que aí o consumidor exigindo, ele sabendo, tendo consciência do problema, né? E que ele está sendo lesado, aí é que vai ter vai forçar toda a cadeia a entregar o produto que ele quer, né? Acho que é o principal mesmo, é ter essas atividades de conscientização. Acho que, inclusive, é uma falha dos governos, eu percebo isso, porque os governos, né, eles deixam de arrecadar, né, milhões, né, com esses abates clandestinos, e eles não investem em campanhas contra o consumo dessa carne, né? Eu percebo essa falta. Por exemplo, essas campanhas de publicidade que fizeram, por exemplo, contra o consumo de cigarro, né? Aquelas campanhas pesadas mesmo. Eu acho que uma linha seria essa. Eu acho que tem campanhas mais radicais mesmo, mostrando, enfatizando os riscos do consumo desse produto, e na grande mídia mesmo, né? Acho que teria que atingir o grande público, né? Hoje em dia, Rafael, a gente tem a sorte, graças a Deus, de ter explodido essa questão das mídias, das redes sociais. Sim. Porque eu faço muito tráfego pago. Sei um pouquinho trabalhar com tráfego pago. Então, o que acontece? E estou vendo o retorno, o feedback. Porque muita gente também aproveitou as redes sociais para fazer comércio. Sem medo de ser feliz. Então ele está matando um carneirozinho no fundo do quintal, comprando uma máquina de cryovac, botando uma embalagenzinha e vendendo. Sem medo de ser feliz. Fica até, às vezes, o produto é bonitinho. O produto é bonito. Eu chamo isso de marcas black. Essas marcas black estão se proliferando. Só que do mesmo jeito que ele está aparecendo no Instagram, do jeito mesmo que ele está indo, ele pode ser queimado. É uma faca de dois gumes, né? Então, a gente está usando muito essa questão das redes sociais
sabe, né? Trabalhando muito e a associação vai. Hoje mesmo tivemos uma reunião na associação, se a gente ia entrar em outdoor, não sei o que, então a turma disse, esquece outdoor. A gente trabalha com pouco dinheiro e funciona mais nas redes sociais, né? Outra coisa também que eu digo é a questão da educação mesmo, os jovens, as crianças, né? É o futuro. É porque você mudar a cabeça de uma pessoa já formada é muito mais difícil, né? Claro. Aqui mesmo em Petrolina, você vai na feira, uma coisa interessante aqui, né? Uma situação que aconteceu em Petrolina. O abatedouro, os animais eram abatidos e imediatamente ia para o caminhão e ia para a feira. Não passar pelo resfriamento. Porque eles alegavam que o consumidor não queria comprar uma carne refrigerada. Porque o consumidor achava que aquela carne era uma carne que não tinha a textura que eles queriam, a cor que eles queriam, era uma carne já passada, né? E aí ficou essa cultura, né? De levar carne verde, né? O frango também era assim. Oi? O frango era assim. Assim também, né? Pronto, exato. Tem um exemplo aí. O frango hoje, o cara se brincar, ele vai comprar o frango no mercado, mas não quer criar frango para matar frango. Custa mais dinheiro ele criar o frango. Ele compra frango barato lá das grandes agroindústrias do Brasil. Aí acabou que a vigilância, a fiscalização, ela realmente começou a cobrar, né, a refrigeração e tá todo mundo comprando. Ninguém deixou de comprar por isso. Agora vai ter a questão das feiras, né, de colocar as carnes nas gôndolas, né, não ficar mais expostas lá na barraca. Aí o pessoal, mas o consumidor, a gente conversando com os marchantes, a gente está preocupado porque o consumidor quer pegar na carne, ele não vai querer comprar mais a carne, porque ele não vai mais poder pegar na carne. E pior que tem essa mentalidade, as pessoas têm essa mentalidade mesmo, né? Então, assim, mudar a cabeça dessas pessoas é muito mais difícil. Agora, a gente tem que trabalhar com as crianças, os jovens. Aí eu acho que na educação mesmo, né, na grade curricular dessas crianças, deveria ter alguma disciplina relacionada com bons hábitos de higiene. Acho que falta no Brasil. Uma coisa tão básica, né? Acho que seria necessário ter. Acho que forçar, né? Acho que os governantes a incluir, né, nos programas curriculares algumas disciplinas. Eu vou até mais longe, Rafael. E aproveito o momento para parabenizar a Prefeitura Municipal de Petrolina. A gente critica, mas a gente também elogia, né? Então, a Prefeitura Municipal de Petrolina está com um programa, através da Vigilância Sanitária, de ir às escolas dos jovens. E já está fazendo isso, começou, acho que tem 4, 6 meses, eu conversei com o coordenador da Vigilância Sanitária, e aí parabenizei ele e tal. Lá de Petrolina está acontecendo. Aqui na Bahia, a Agência de Defesa Sanitária, os técnicos, estão indo às escolas também e tendo um aumento de orientação para esses produtos de alimentos, seja leite, carnes, derivados, sobre isso. Então, já estou vendo uma proatividade dessas algumas empresas públicas, digamos assim, né? E a gente também está pressionando o poder público também. Hoje mesmo fui na Assembleia Legislativa, uma meia dúzia de deputados lá que eu conheço aqui na Bahia, que foram reeleitos, fui lá no gabinete, parabenizar e tudo, depois mandar um WhatsApp para eles, mas marcar ponto, como diz o outro, marcar pressão para, a partir de janeiro, a gente quer que o governo do estado da Bahia, através da Secretaria de Agricultura, através da Agência Especializada, colabore conosco nesse processo de conscientização do consumidor final, através de financiar campanhas, né? Então, a gente vai fazer isso com o Pernambuco, vai fazer com o Bahia, onde a gente puder alcançar e ter parceiro nos estados, através das empresas, né, que são filiadas a gente vai seguir esse caminho, né? E até o governo federal também, a Anvisa, Ministério da Agricultura, Ministério da Saúde, Secretaria de Saúde, nós vamos tentar ser mais proativo nesse sentido, já que nós temos 3 anos de vida e nós já estamos se conhecendo o suficiente, agora nós vamos sair, primeiro nós arrumamos nossa casa, nos conhecemos, nos interagimos, aproveitamos essa época de pandemia para fazer bastante isso, fizemos negócios e continuamos fazendo entre estados, né, entre parceiros. Agora nós vamos sair da nossa casa para os gestores públicos, estadual e federal, e municipal, na medida do possível, né?
E Ministério Público, a gente já iniciou a conversar com o Ministério Público, principalmente no estado de Pernambuco e da Bahia. Já estamos com as conversas bem adiantadas, bem interagindo, né? Com essas frentes todas, não só a frente de fiscalização, combate, mas também a frente de conscientização e educação também. O Ministério Público gosta disso também e a gente também contempla essa possibilidade, né? Então, de maneira que eu acho que a gente tem que ser mais forte tudo isso. Vamos chamar várias instituições, como os serviços S, também, para poder interagir com a gente, através do Nacional, em Brasília, né? O SENAC já é parceiro nosso, né? O SENAC, o SENAI, o SENAR, o SENAC, né? Também, o SENAC já enfim, todos que queiram colaborar, né, nesse avanço. Pelo menos a gente diminuir e melhorar a qualidade dos empreendimentos e dos produtos alimentícios, né? Esse é o nosso grande objetivo maior, né? É difícil, o caminho é longo, mas nós vamos avançando passo a passo e continuadamente, né? Eu acho que só assim a gente vai conseguir quebrar algumas barreiras. Você falou uma coisa muito interessante de jovens, não só na educação, nós temos no Brasil vários programas alimentícios, né? Uns funcionam mais em um estado, outros funcionam menos em outro estado. É outra coisa que a gente vai trabalhar muito forte desses programas institucionais. Seja PAAs, né? Seja os programas de aquisição de alimentos, que tem outro nome agora, mudou o governo, mudou outro nome, mas antigamente é PAA. Seja as merendas escolares, né? Através dos programas, incentivando. É claro que a gente vai estimular, porque se as crianças consomem nas escolas, na merenda, né? E as instituições filantrópicas também recebem, isso também é uma frente interessante de virar esse consumo sustentável e consolidado, né? Então a gente também vai atuar nessas questões. É claro que a gente também vai atuar mudando. Não é possível, né? Não é possível a gente ficar a vida toda oferecendo para o jovem, a criança ou o adolescente, a carne com osso, que é o guisado e ensopado. Até porque essas merendas escolares, elas têm um limite de recurso para poder fazer isso. Então a gente não come lasanha, a gente não come, sei lá, várias comidas de forno, de massas. Então a gente tem que juntar proteína vegetal com animal, vai ficar até mais gostoso para o jovem, a criança, que não tem o hábito de consumo, da carne de caprino ali, seja ela desfiada, seja ela moída, né? Onde ela vai compor naquele prato ali com a merendeira ela vai fazer parte de 30%. Então a proteína animal entrando com 30% e a vegetal com 70%, já diminui o custo da merenda escolar. Você entendeu? E se você joga só proteína animal, e que a pessoa não vai nem comer o osso, não vai comer nem o osso, né? Ela não vai poder, porque é uma realidade no Nordeste, mesmo no abate irregular, é uma carne, teoricamente, de um preço, porque se trata de uma carne com osso, é de um preço quase o bovino ou mais alto do que o bovino por arroba, né? Então a gente não vai conseguir, a gente também não tem oferta suficiente para conseguir atender. Então a gente quer que também mude essa forma de disponibilizar para esses programas, né? Através de um quibe, a mistura da proteína vegetal, tem N pratos que pode ser feito, N pratos, entendeu? Então eu acho que caminhos tem, viu, Rafael? Eu acho que caminhos tem para a gente viabilizar, chegar a um produto mais de segurança sanitária, com inspeção sanitária para o consumidor final. Eu acho que estava faltando alguns protagonismos. Hein? Tem várias frentes, né? Várias frentes. Precisa mais de informação, mais proatividade, mais protagonismo de algum agente da cadeia produtiva, né? Para pensar uma coletividade e de um ganho para todos. Perfeito. É um trabalho muito, muito bonito de vocês, viu? Necessário, né? É um trabalho de formiguinha ainda, né? Mas alguém tem que começar. Né? A gente está ajudado aí pelas redes sociais, né? Hein? Você falou, nós temos vários exemplos no Brasil, a avicultura, a bovinocultura, né? Então, mas o que era isso lá atrás, né? Não era nada, né? Não era nada, exatamente. Então, alguém começou, alguém fez um trabalho de formiguinha aqui, né?
Eu estava conversando com... Eu tenho uma comunidade árabe aqui no Brasil, do Halal, e uma grande certificadora Halal aqui, e que o pai dele, na década de 70, queria exportar Halal de carne bovina ou de frango para lá, para a comunidade árabe, e que nessa época só existia 2 empresas no Brasil, de nome conhecido naquela época, que era Perdigão e Sadia, né? E naquela época queria exportar um container, era 40 toneladas, 30 toneladas, um negócio pequeno, incipiente, mas nem a Sadia nem a Perdigão tinha condições de exportar isso, nem a Sadia. Tiveram que juntar os dois para botar as mercadorias dos dois para atender aquela comunidade lá na África. Isso na década de 70, início da década de 80. Hoje o Brasil não exporta 40 toneladas, não. Os números são astronômicos. É 40 milhões de toneladas para o mundo árabe, para o mundo halal, de carne de frango, carne bovina. Então, é uma revolução assim enorme. Então, quem sabe o Caprino Ovino vai seguir devagarzinho, cada um não tem a competência, não tem produção ainda, não tem escala, vai outro, vai junto, vai lá e para cá. Enfim, eu acho que a gente... esse exemplo nos serve muito para a gente seguir em frente, no sentido de atender novos mercados, acessar novos mercados, né? Mas fica à vontade para finalizar as suas considerações ainda em relação ao trabalho, em relação ao nosso bate-papo. Dizer a você que nós estamos disponíveis aqui na associação, tanto na academia aí, na Univasf. A gente tentou por várias maneiras, há alguns tempos, fazer umas comunicações com a Univasf. A gente acha que a Univasf... Eu tive até um colega veterinário, que ele era professor aí, Pedro, não sei o quê, não sei se ele ainda era. Pedro, ele é de Juazeiro, parece, mas ele ensinava aí, era professor aí de Petrolina, não sei se ele foi transferido de Univasf, que tinha um nome antes, depois virou Univasf, não sei, né? Não, a Univasf sempre foi Univasf. Não era há mais de 30 anos? Há uns 30 anos, não? A Univasf, vai fazer ainda... Ela é 2004, né? Isso aqui em 2004. Ele foi antes de 2004, professor. Eu acho que ele devia ser do IF, não, eu acho. Não sei, enfim, Pedro, não sei o que, eu não sei o nome dele. Me parece até que a esposa dele era muito parente, uma amiga de Ivete também, porque era de Juazeiro e tudo e tal. Enfim. Ué, o Neb, não é o Neb, não? Não era o Quem? Neb, não? Ah, o Neb? Pode ter sido, eu não sei. Pode ter sido o Neb, Tinha agronomia, né? Agronomia lá em Juazeiro, né? Acho que pode ser o Neb. Você que ele é veterinário. Então, o que acontece? Eu acho que as universidades têm um papel muito importante, né, na construção desse novo, ou dessa quebra de paradigma, nesse novo encaminhamento. Esse trabalho é um exemplo disso, serve como referência para nós aqui na associação, daí o convite através da sua pessoa. Estamos abertos também à Univasf, quando a gente quiser interagir com a universidade, de qualquer evento ou de qualquer solicitação na medida do possível. Temos os online hoje que ajuda muito, né? E precisando, pode falar com a gente aqui pelas vias que você já conhece, né? Fique à vontade para fazer as suas considerações, seus agradecimentos, enfim. Tá, Joel. Eu que agradeço, né, o convite. Como eu falei, é uma honra, né, a gente estar aqui conversando com vocês. E não conhecia o trabalho de vocês, né? Fui conhecer agora pelo nosso contato e realmente é um trabalho muito importante, né? Que é necessário na nossa região. Ter pessoas que assumam essa responsabilidade, né? De buscar organizar, né? Fazer um trabalho de organização da cadeia, envolver várias frentes, né? Várias entidades. Acho que a gente só vai crescer fazendo essas parcerias mesmo, né? A gente se fortalece. Então é um trabalho que eu vejo sustentável, não é um trabalho que você fala de formiguinha, mas é um trabalho sustentável que vai dar seus frutos e vai, com certeza, atrair outras pessoas para fazer trabalho semelhante, ou agregar vocês também, né? Eu acho que é muito bonito, eu fico feliz de estar aqui conversando com vocês, né? De vocês terem se interessado no nosso trabalho. A gente está fazendo outras pesquisas também nessa mesma linha e, como eu falei, o objetivo também de fazer essas pesquisas é mostrar, trazer para esses governos, né, mostrar o problema para que a gente possa
pressionar para que se busque melhorias, né, se adequar à situação. Então, a gente vai fazer na universidade, né, vai juntar esses casos também, buscar fazer projetos de extensão, né, projetos nas escolas, para mostrar esses resultados nas escolas para os alunos, né, da importância de evitar o consumo de uma carne clandestina, quais são os riscos que eles estão correndo. A gente vai fazer também esse trabalho, buscar fazer também, eu acho que é importante a universidade também levar essas informações, além de publicar um artigo, né, trazer essas informações para a comunidade, né? Então a gente vai buscar fazer isso. A gente também vem trabalhando junto aqui com os criadores da nossa região, então já fizemos trabalhos do abate humanitário, por exemplo, um trabalho de capacitação para abate humanitário com produtores da região. Estamos fazendo esse trabalho de extensão, né? Com os marchantes, com os produtores, com os abatedores também, trabalho incentivando as boas práticas de fabricação, né? E temos várias ideias também, né? Estamos pensando também em trabalhos de conscientização, né, dos consumidores. Então, estamos seguindo essa linha. Tentando fazer também a nossa parte também nesse processo, né? Acho que quando eu vim para a universidade, um dos meus intuitos, eu lembro como se fosse hoje, né, lá no memorial, no concurso, né, que o meu objetivo também era contribuir com a cadeia, né, porque eu fico inconformado, né, de estar uma das regiões que tem a maior produção de carne caprina e ovina, e a gente vê que o potencial que é perdido, né. Aqui mesmo em Petrolina, eu vou num mercado aqui, num atacadão da vida, e eu morando em Petrolina, eu vou lá e só encontro carne do Uruguai, né? Carne para vender do Uruguai, assim, para mim é coisa absurda, né? Então, assim, a gente tem que mostrar o desafio que a gente tem, né? Mas aí já tem carne nossas, brasileira, aí no Açaí, no Mateus. Se você for ver lá no Açaí, no Mateus, você vai ver carne já de filiados nossos aqui, daqui da Bahia e talvez de Pernambuco também. Você vai ver já algumas marcas. Já é como é que diz? Uma mudança, né? O trabalho já está rendendo frutos, né? Então, a gente quer que isso cresça ainda mais. Então, agradecer a você, Roberto, pela oportunidade, agradecer ao público que esteve aqui conosco, viu? E dizer também que estamos disponíveis para fazer parcerias, né? O que for necessário para ajudar vocês também nesse trabalho, viu? Muito obrigado. Tá? A gente vai deixar gravado momentaneamente no Instagram, depois a gente vai migrar do Instagram para o canal do YouTube, tudo Cordeirinho Cordeirito, tá bom? E precisar da gente, faz igual os gaúchos falam lá, o pessoal do Sul, dá um grito, viu? Um abraço. Um abraço, tchau.